Vamos lá, galerinha. Então, a gente vai para o nosso segundo ponto do edital, que é a parte de hermenêutica constitucional. A gente vai dar uma resumida aqui, vai dar uma enxugada naquilo que é importante de hermenêutica, mas aqui eu vou indicar, galera, que vocês deem uma lida no assunto no livro lá do Pedro Lenza, né? Pode utilizar o livro do Pedro Lenza, pode utilizar também o livro do Vicente de Paulo, qualquer um dos dois é de bom tamanho. Se concentrem nos métodos de interpretação da Constituição e nos princípios hermenêuticos. A gente vai vê-los aqui, a gente vai tratar de ambas as ideias, mas eu peço que vocês dêem uma reforçada, uma leiturazinha, né, em casa com relação a essas ideias. A gente vai tratar aqui de algumas palavras-chave, chaves que vão auxiliar vocês na hora de fazer provas. Vocês lembrar, opa, vem uma palavrinha dessa na prova, você vai se lembrar daquele princípio, vai se lembrar daquela técnica de interpretação. Mas antes disso, galera, vamos lembrar aqui um conceitozinho que a gente já trabalhou no bloco passado. O que é hermenêutico, o que é interpretação? A gente tem que partir da ideia que norma é igual ao texto mais uma interpretação dada a esse texto. Ora, se norma é igual a texto interpretado, eu posso mexer na norma pela alteração do texto. Se eu quiser mexer na norma constitucional alterando o texto, o que é que eu faço? Eu faço emenda à Constituição. Eu faço emenda constitucional e altero o texto da Constituição. Mas eu posso mexer na norma sem mexer no texto, mexendo apenas na sua interpretação. Por que eu mexo na... Como é que eu posso fazer para mexer na interpretação sem mexer no texto? É só lembrar, galera, a norma não existe no plano meramente abstrato, não. Quando a norma é produzida, ela se preocupa em cuidar de uma parte da realidade social. Ela cuida em ser aplicada dentro da realidade social. Ora, se a norma ela existe, se o texto existe para ser aplicado na realidade social, a realidade social vai fazer parte da própria norma. Então, toda vez que eu altero a realidade social, seja porque é uma evolução política, uma evolução social, uma evolução de conceitos sociais, obviamente eu vou dar àquele mesmo texto um novo significado. O conceito de liberdade atual, a gente está em 2012. Certamente não é o mesmo conceito que vigorava 200 anos atrás. E nem o será daqui a 200 anos. Porque esses conceitos eles são mutáveis. Toda vez que você evolui um conceito desse, você vai mexer na norma sem mexer no texto. Você mexe na atividade interpretativa, resultando naquilo que a gente costuma chamar, galera, de mutação constitucional. A chamada mutação constitucional. Esse lento processo informal de alteração da norma constitucional em razão da evolução política, social, econômica, cultural, na qual não resulta modificação no seu texto. Então, isso é a mutação constitucional. E quais são os passos que deve guiar aquele que vai interpretar a Constituição? É isso que a gente vai começar a ver a partir de agora. Vamos tratar aqui dos métodos de interpretação da Constituição. Vamos aqui para a telinha cheia. Então, galera, quais são os principais métodos? Então, aí, os principais métodos. O método clássico, o método científico, espiritual, valorativo, normativo estruturante, o tópico problemático e o hermenêutico concretizador. Primeiro deles aqui, o método clássico. O método clássico, ele aparece em razão de uma supervalorização do texto. Então, esse método clássico, também chamado de método jurídico, ele tem como característica a supervalorização do texto. Ele entende, galera, que a Constituição não se diferencia em nada de outras normas. A única diferença da Constituição para as demais normas é a supremacia que ela tem. Mas a sua linguagem, a sua estrutura semântica é a mesma de qualquer outra norma. Em razão disso, da mesma forma que você interpreta a Constituição, você interpreta outras normas, não faz diferença nenhuma. E pelo método jurídico, você deve levar em conta alguns elementos. Quais são os elementos que você leva em conta? O primeiro elemento é o elemento gramatical. O elemento gramatical. O que é o elemento gramatical, né? O significado das palavras contidas naquele texto. Então, o primeiro passo é esse. Depois, o elemento lógico, sistemático. O que é que o elemento lógico sistemático vai fazer? Ele vai verificar, né, a conexão existente entre as diversas palavras no seu texto, vai fazer uma correlação lógica
entre o elemento gramatical. Então vai fazer uma intermediação lógica, né, entre as diversas palavras que formam aquele texto e vai verificar a função daquilo dentro do sistema jurídico. Então, elemento lógico sistemático. Vai inserir aquilo dentro do sistema jurídico. Próximo elemento, o elemento histórico. Pelo elemento histórico, o que é que o intérprete vai fazer? Ele vai se perguntar o seguinte: qual era o objetivo do legislador quando ele elaborou o texto? Historicamente, qual era o objetivo do legislador quando ele elaborou o texto? Então ele vai perseguir, galera, chamada mens legislatores, ou a vontade do legislador. E um outro elemento, o elemento finalístico ou teleológico. Finalístico ou teleológico. Ele vai perguntar-se qual a função daquela norma dentro da ordem jurídica. Para que serve aquela norma dentro da ordem jurídica? Né? Então ele vai perseguir aqui a chamada mens legis, a vontade da norma, a função da norma dentro da ordem jurídica. Então, elemento clássico, lembrar, né? O que é que eu quero que vocês lembrem? Supervalorização do texto, palavrinha-chave, e os elementos gramatical, lógico, sistemático, histórico e teleológico. Alguns autores, galera, não botam lógico sistemático, não. Eles classificam aqui como lógico sistemático, como se fosse elemento diferente. Pode vir assim na prova, não se assuste se vier. Próximo método. O método científico-espiritual. Científico-espiritual. Também conhecido como método valorativo. Ou alguns autores chamam ainda de método sociológico. O que é que diz esse método científico espiritual? Palavrinha-chave, galera. Valores. Essa é a palavra-chave para ele, hein? Valores. Segundo esse método, compete ao intérprete pesquisar os valores protegidos pela Constituição e inseridos na sociedade. Então, o intérprete ele vai pesquisar os valores inseridos naquela Constituição e valores prezados pela própria sociedade para poder tirar da Constituição seu correto significado. Então, essa é a palavra-chave, valores. Próximo método, galera, o método normativo estruturante. Segundo o método normativo estruturante, a norma é formada por dois elementos. A norma é igual ao programa normativo. O que é que seria esse programa normativo? O programa normativo é a parte mais visível da norma. É o seu texto. É aquilo que está escrito. Então, o texto seria o programa normativo. Mas a norma não é só o programa normativo, porque norma não é só texto, como a gente sabe, galera. O texto ou o programa normativo é aquela parcela, né? Ou melhor dizendo, é aquela parte mais visível da norma. Mas não é toda a norma. É apenas a pontinha do iceberg, né? Seria a pontinha do iceberg, aquilo que você consegue visualizar no primeiro momento. Mas a norma não é só isso. Porque a norma é formada por um conjunto ainda maior. Que significa aquela parcela da realidade social onde o programa vai ser aplicado. O domínio normativo. Então, o que é o domínio normativo? É a parcela da realidade social sobre a qual, melhor dizendo, aquele texto vai ser inserido. Então, quando o legislador faz o texto ou programa, ele quer que aquele programa incida sobre uma parcela da realidade social, sobre algum fato da vida. E esses fatos da vida sobre os quais o texto vai incidir é que chama de domínio normativo, né? Então, quero que vocês lembrem programa normativo, texto, domínio normativo, realidade social. Essas são as palavras-chave para o método normativo estruturante. Método tópico problemático. Método tópico problemático. O método tópico problemático, ele
traz uma supervalorização do problema concreto a ser resolvido sobre a norma sobre o texto. Então, pelo método tópico problemático, galera, o intérprete, a se deparar com um problema a ser resolvido, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar as várias formas que ele tem de resolver aquele problema. Ele não está olhando para o texto ainda não, hein? Ele vai verificar as várias formas que ele tem para resolver aquele problema. E vai formar pontos de vista. Então ele pode falar, eu posso resolver o problema da forma 1 ou da forma 2. São chamados topóis ou pontos de vista. Verificou os modos de resolução do problema, os seus pontos de vista, os seus topóis, o que é que ele vai fazer agora? Vai olhar para o texto e vai verificar qual ponto de vista melhor se adequa ao texto. Então esse é o método tópico problemático, palavrinha-chave, supervalorização do problema sobre o texto. Há uma maior valorização do problema em relação ao texto, o método tópico problemático. Método hermenêutico concretizador. O que é que diz o método hermenêutico concretizador, galera? Ele parte da seguinte ideia aqui, ó. Ele fala o seguinte, que o texto da Constituição não pode ser desprezado, porque o texto é o ponto de partida. Então ele parte do texto. Ele parte do texto. Acontece que o texto da Constituição, ele tem uma linguagem muito aberta. A Constituição, galera, ela é formada principalmente por princípios. Princípios são normas de linguagem muito aberta. Como a norma tem uma linguagem muito aberta, ela é de difícil concretização. Então, compete ao intérprete dar um primeiro passo. E qual é o primeiro passo que o intérprete vai dar? Ele vai tornar aquele texto um pouquinho mais concreto. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai tentar ver como aquele texto deve ser visto diante do contexto social existente. Então, ele no primeiro momento vai avaliar o texto ao contexto. Essa junção do texto ao contexto, galera, é o que se chama de pré-compreensão. O texto é o que está na norma, o contexto é a realidade social. Então, o que é que ele vai fazer? Vai aliar aquele texto e ver como aquele texto deve ser interpretado diante daquela realidade social. Vai aliar o texto ao contexto. Verificou o significado, aliando o texto ao contexto, resolve o problema. Então, no método hermenêutico concretizador, há uma valorização do texto com relação ao problema. A interpretação parte do texto e não do próprio problema, beleza? Então, não confundir tópico problemático, partida, problema, supervalorização do problema sobre o texto. Hermenêutico concretizador passa ao contrário. Parte do texto, aliando-se ao contexto para resolver o problema, na situação da vida que precisa ser resolvida. Detalhezinho, galera. O texto é a parte fixa da norma. O contexto é a parte cambiante, a realidade social. Então, obviamente, o contexto ele não é fixo, ele é mutável. Toda vez que o intérprete for analisar a norma, ele tem que novamente aliar o texto ao contexto. Então, esse movimento de aliar o texto ao contexto é um movimento contínuo. Ele não para. Ele se deparou com um problema agora a ser resolvido, vai resolver. Aliando o texto ao contexto e resolvendo o problema. Daqui a 10 anos, se ele se deparar com outro problema, e que seja necessária a aplicação do mesmo texto, ele vai de novo fazer essa junção do texto ao contexto. Então, esse é um movimento contínuo, que a doutrina chama de círculo hermenêutico. É o chamado círculo hermenêutico. Então, método hermenêutico concretizador. O que é que eu quero que vocês lembrem, galera? Valorização do texto com relação ao problema, círculo hermenêutico. E eu quero uma outra ideiazinha para vocês também. Lembrem também. O que é que eu quero que vocês lembrem? Se eu sempre vou aliar o texto ao contexto, se eu sempre alio o texto à realidade social, o que é que eu tenho como consequência? A minha Constituição ela vai ter uma maior vida útil, porque ela vai conseguir se adaptar mais facilmente às novas realidades sociais. O que dá à Constituição a força normativa. Então, a ideia de força normativa da Constituição, a ideia de força normativa da Constituição
é intimamente ligado ao método hermenêutico concretizador. Beleza? Então são esses os principais métodos. Câmerazinha aqui, por favor, Ricardão. Então, galera, a gente viu rapidamente, né, aquelas palavrinhas-chave, mas não esqueçam, então quero que vocês lembrem, quero que vocês lembrem, método clássico ou jurídico, supervalorização do texto, utilizando-se dos seguintes elementos: elemento gramatical, lógico, sistemático, histórico e teleológico ou finalístico. Lembre que para o método clássico ou jurídico, não há qualquer distinção entre a Constituição e as demais normas. A Constituição é a norma como qualquer outra, com maior superioridade jurídica. Método científico espiritual, o método valorativo ou método sociológico. Qual é a palavra-chave? Valores. Valores subjacentes ao texto constitucional e existentes na sociedade. Então, o intérprete tem que captar esses valores. Método normativo e estruturante. Palavrinha-chave: norma é igual a programa normativo, que é igual ao texto, e domínio normativo, parcela da realidade social que aquele programa normativo deseja controlar. Método tópico problemático, lembrar a palavra-chave: supervalorização do problema com relação à norma. A interpretação parte do problema, formando os diversos pontos de vista ou topóis, para depois aplicar o texto. E, por fim, método hermenêutico concretizador, linguagem aberta da Constituição, que precisa de uma pré-compreensão. Lembre, pré-compreensão, hermenêutico concretizador, aliando o texto ao contexto, para depois resolver o problema. Esse movimento de aliar texto ao contexto deve ser um movimento contínuo. Daí surge a ideia de círculo hermenêutico, que força normativa da Constituição. Beleza? Lembre as palavrinhas-chave que você vai matar as questões tranquilos. Vamos seguir em frente e vamos tratar agora dos princípios de interpretação constitucional. Vamos voltar aqui para a telinha cheia. Então, quais são, galera, os princípios de interpretação da Constituição? Os mais importantes aí, ó. O princípio da unidade da Constituição, da harmonização, do efeito integrador, da conformidade funcional, da força normativa da Constituição e da interpretação conforme a Constituição. Alguns desses princípios aí, alguns já são íntimos da gente, né? A gente até já comentou na sala de aula, né? Já comentou aqui, na sala de aula que eu falo aqui, hoje, na aula de hoje, não é isso? Então vamos lá, galera. Primeiro princípio, o princípio da unidade da Constituição. O princípio da unidade da Constituição, ele parte da ideia de que a Constituição é um documento único. Você não pode analisar a Constituição em retalhos. A Constituição significa um documento único. Ela tem que ser vista como um documento único e indivisível. Em razão disso, a gente vai ter aqui algumas consequências. Basicamente duas, as mais importantes. A primeira delas: todas as normas da Constituição são dotadas de mesma hierarquia jurídica. Todas as normas da Constituição são dotadas de mesma hierarquia jurídica. E uma segunda consequência: não existem verdadeiras antinomias entre normas da Constituição. Inexistência de antinomias. Todas elas vivem pacificamente em conjunto. Princípio da unidade da Constituição. Segundo princípio, princípio da harmonização. Também conhecido como princípio da concordância prática. Harmonização, concordância prática. O que é que diz o princípio da harmonização, o princípio da concordância prática? É uma consequência do princípio da unidade, galera. O que é que diz o princípio da unidade da Constituição? Uma das consequências que a gente acabou de tratar, que não existem verdadeiras antinomias entre normas de uma mesma Constituição, porque a Constituição é um documento único e, como tal, as normas convivem pacificamente. Entretanto, diante de um caso concreto, pode ser que duas normas da mesma Constituição entrem em conflito. Isso pode acontecer, é muito comum, principalmente em sede de direitos e garantias fundamentais. A gente vive vendo liberdade de expressão entrando em conflito com direito à intimidade, por exemplo. Então, no caso desse, como é que se deve fazer? Então, lembrem, se você vai verificar a existência de conflito entre normas, esse conflito sempre existe dentro de um caso concreto, nunca no plano abstrato. Por isso que o nome do princípio é concordância prática ou harmonização. Porque você utiliza sempre diante de um caso concreto, sempre diante de um caso prático, porque abstratamente não há verdadeiras antinomias, como a gente acabou de tratar. Então, no princípio da harmonização, o que é que diz? Se no caso concreto dois direitos ou duas normas estão em conflito,
O que é que você vai fazer? Você vai harmonizar ambas. Você harmoniza ambas, evitando o sacrifício total. Então você vai tentar, você vai proibir do sacrifício total de quaisquer das normas. Você vai ter que harmonizá-las, né? Evitando aí o sacrifício total de qualquer uma delas. Então, o princípio da harmonização. Terceiro princípio, princípio do efeito integrador. Segundo o princípio do efeito integrador, ao se interpretar a Constituição, deve-se dar o significado, o sentido que garanta maior integração política, e social possível. Então, falou em integração política e social, lembre do efeito integrador. Você não pode dar a interpretação que vá segregar o país, né? Segregar o Estado. Muito pelo contrário, a Constituição é feita para integrar o país política e socialmente. Por exemplo, o artigo 3º da Constituição, objetivos fundamentais, né? Qual o objetivo da Constituição? Garantir o desenvolvimento nacional, né? Eliminar, reduzir a pobreza, né? Evitar aí, né, tratamento discriminatório. Tudo esse é o objetivo fundamental. Qual é o efeito aí? Efeito integrador, artigo 3º da Constituição, mostra aí a aplicação prática do princípio. Terceiro princípio, conformidade funcional. Também conhecido como princípio da justeza. Justeza ou conformidade funcional. O que é que diz? O princípio da justeza ou conformidade funcional. Diz que, ao se interpretar a Constituição, você não pode desvirtuar o sistema de funções e a atribuição de competências nela previstas. A gente sabe que a Constituição ela distribui funções. A gente tem, por exemplo, o princípio da separação dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Sistema de repartição de competências estão lá nos artigos 21 a 24. Quando você for interpretar a Constituição, você não pode desvirtuar o sistema de atribuição de funções e de competências constitucionalmente previstas. Você tem que preservar esse esquema organizatório de distribuição de funções e competências. Exemplo prático, galera, da aplicação da conformidade funcional está aqui, ó, na súmula 339 do Supremo, depois de uma lidinha nela. Diz o seguinte: não compete ao Poder Judiciário, que não tem função de legislador positivo, estender aumento de remuneração à categoria não contemplada em lei, sob argumento de ofensa ao princípio da isonomia. O que é que entende o Supremo? Que se o Judiciário dá um aumento a uma categoria não contemplada em lei, ele está atuando como se fosse legislador. Isso feriria o princípio da separação dos poderes e da conformidade funcional. Ele não pode desvirtuar o sistema de funções constitucionalmente previsto. Próximo princípio, princípio da força normativa da Constituição. Isso aqui a gente já tratou agora há pouco, né? Ao se interpretar a Constituição, você tem que dar o significado que garanta a maior força normativa possível, a maior eficácia possível. Você tem que dar a interpretação a interpretação garanta o que? A sua maior permanência. E para fazer isso, você vai levar em conta a realidade social, a realidade política, etc., que a gente já tratou agora há pouco aqui, quando a gente viu o método hermenêutico concretizador. E o último princípio, princípio da interpretação conforme a Constituição. Já tratamos dele também, né? Vamos só lembrar. O que é que leva em conta ele aqui? Leva em conta o princípio da conservação das normas e o princípio da interpretação, ou melhor, o princípio da supremacia constitucional, como a gente já viu, né? Então, o princípio da conservação e o princípio da supremacia constitucional é que dão seja a interpretação conforme a Constituição. Tem aquela ideia, né, que as leis devem ser interpretadas de acordo com a Constituição. Quando é que você pode fazer a interpretação conforme? Vamos lembrar, né? Sempre que você estiver diante de uma norma plurissignificativa que admite vários significados e sempre que um deles for possível, né, de se adaptar à Constituição. Então são esses, galera, os princípios, né, que a FCC adora cobrar e se costuma cair em prova, então fiquem ligados. Câmerazinha aqui, por favor. Então vimos a parte teórica, galera. Vamos agora começar a colocar em prática, né? Vamos começar a resolver as questões sobre hermenêutica constitucional. Bora voltar aqui para a linha cheia. Vamos para a nossa primeira questão sobre hermenêutica.
Então bora lá, ó. Questãozinha boa, né? Grande. Então bora aqui. No que diz respeito à interpretação das normas constitucionais, observa-se, entre outros métodos, ó, aqui a primeira pista da gente, galera. Ela está querendo saber métodos de hermenêutica constitucional. Vimos aqui o método jurídico, tópico, problemático, hermenêutico, concretizador, né? Científico, espiritual e normativo estruturante. Então, o método, aquele que dá relevância ao fato de não haver identidade. Não haver identidade entre norma jurídica e texto constitucional e texto normativo. A norma constitucional, então a norma abrange o quê? Um pedaço da realidade social. Ela é conformada não só pela atividade legislativa, mas também pela jurisdicional e pela administrativa. Assim, o intérprete deve identificar o conteúdo da norma constitucional mediante análise de sua concretização normativa em todos os níveis. Esse método de interpretação denomina-se, galera, palavra-chave. A prova está dizendo para a gente aqui qual é a palavra-chave, ó. Qual é a palavrinha-chave aqui para a gente matar? Não há identidade entre norma e texto, e a norma abrange também um pedaço da realidade social. Bora voltar para aquele esqueminha da gente, que a gente viu isso aqui, ó. Vamos lembrar? Galera, qual é o método que fala que a norma abrange uma parte da realidade social? Tá aqui, ó, galera, o método normativo estruturante. Não há uma similitude entre norma e texto. Norma é o quê? Programa normativo mais domínio normativo. O que é domínio normativo? Aquela parcela da realidade social. Palavrinha-chave aí. A questão está cobrando, galera, método normativo estruturante, sem dúvida nenhuma. Bora voltar para ela. Então, bora aqui, ó. Letra A, normativo estruturante. A de acertei, é ele que a gente marca. B, científico sociológico, né? Não tem, né? A galera deve estar se referindo ao científico espiritual, também chamado de sociológico. A gente já viu aqui, a palavra-chave é valor. Hermenêutico clássico. Palavra-chave do hermenêutico clássico, galera, qual é o jurídico? Preponderância do texto, supervalorização do texto. Tópico problemático, palavrinha-chave, qual é? Supervalorização do problema em relação ao texto. Hermenêutico concretizador, lembrar pré-compreensão da norma, né? Círculo hermenêutico e força normativa da Constituição. Então, letra A é a que a gente marca. Sétima questão. No tocante à interpretação das normas constitucionais, o princípio da força normativa da Constituição determina que, já tratamos aqui desse princípio, ó, princípio da força normativa da Constituição. Vamos lá. Letra A. A interpretação constitucional deve se realizar de maneira a evitar contradições entre suas normas. Palavra-chave aqui, galera. Contradição, que é a mesma coisa que antinomia. Qual é o princípio diz que não pode ter antinomia entre normas de uma mesma Constituição? Exatamente, né? O princípio da unidade da Constituição, né? Quem determina essa regra aí é o princípio da unidade da Constituição e não princípio da força normativa. Então, unidade da Constituição. Letra B. Entre as interpretações possíveis, deve ser adotada aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais. Cuidado, hein, galera? A gente costuma confundir esse esqueminha aí com a interpretação conforme, não é isso não, né? A interpretação conforme diz o seguinte: dentre as possíveis deve-se adotar o quê? Aquela que se amolde à Constituição. Aqui a ideia é outra. Entre as interpretações possíveis, adotar o quê? Aquela que garanta maior eficácia, aplicabilidade e permanência das normas constitucionais. Permanência, eficácia e aplicabilidade, galera. Palavra-chave de quê? Exatamente da força normativa da Constituição. Lembrem, se fosse interpretação possível, deve ser adotada aquela que garanta maior legitimidade, ou que garanta, né,
O amoldamento ao texto da Constituição seria a interpretação conforme a Constituição. Garantir maior eficácia, aplicabilidade e permanência, força normativa da Constituição, como a gente viu. A palavra-chave aqui é permanência, galera, como a gente viu aqui também, né? Então, letra B, de bola, é que a gente marca. Letra C. Os órgãos encarregados da interpretação da norma constitucional não poderão chegar a uma posição que subverta o esquema organizatório funcional constitucionalmente estabelecido. Palavra-chave aqui, ó, esquema organizatório funcional. Que princípio é esse, galera? Exato. O princípio da conformidade funcional. Também chamado de princípio da justeza, né? Esquema organizatório funcional é a palavrinha-chave que vocês têm que lembrar. D. Na solução dos problemas jurídico-constitucionais, deverá ser dada primazia aos critérios que favorecedores de quê? Da integração política e social. Palavra-chave, galera, integração. Lembra logo o quê? Princípio do efeito integrador. Viu como é tranquilo? Não tem mistério nenhum, galera. Lembre das palavrinhas-chave. Efeito integrador é a palavra-chave. E letra E. Coordenação e combinação dos bens jurídicos em conflito seja destinada a evitar o quê? Sacrifício total de um em relação aos outros. Palavra-chave aqui. Evitar sacrifício total de um em relação aos outros. A proibição do sacrifício total, que é ligado ao princípio da harmonização. Também chamado de concordância prática. Então a questão correta ficou letra B de bola. Oitava. Com relação aos princípios interpretativos das normas constitucionais, aquele segundo a qual a interpretação deve ser realizada de maneira a evitar contradições entre suas normas é denominado, a gente já sabe isso tranquilo, galera. Então, palavra-chave aqui, ó, realizada é evitar o quê? Contradição, antinomia entre suas normas. A gente já viu que aquele princípio que diz que não existem antinomias entre normas da mesma Constituição, porque a Constituição é um documento único. Então, não há antinomias e todas as normas têm a mesma hierarquia. A gente sabe que é o princípio da unidade da Constituição. Tranquilo, tranquilo, né? Letra C de Clube Náutico Capibari mais uma vez, ó. Direto nele aqui. Conformidade funcional a gente já viu que não é. Máxima efetividade na harmonização não. Força normativa da Constituição, já tratamos todos eles, galera. De fato, é letra C, né? Unidade da Constituição que deve ser marcada. Sobre a interpretação das normas constitucionais, analise. O órgão encarregado de interpretar a Constituição não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema organizatório funcional estabelecido pelo legislador constituinte. Reforçar a lembrança: esquema organizatório funcional, princípio da conformidade funcional, o princípio da justeza. Segunda, o texto da Constituição deve ser interpretado de forma a evitar contradições, de novo ele aqui, galera, preferido da FCC, antinomias entre suas normas e, sobretudo, entre os princípios estabelecidos. A gente já sabe que isso aqui se refere ao princípio da unidade da Constituição. Os referidos princípios, conforme doutrina dominante, são denominados respectivamente como letra A, força normativa e justeza, né? Bora voltar aqui para a gente ver. Justeza e unidade da Constituição, não é isso? Então, letra B, efeito integrador e harmonização, não. C, justeza e unidade, correta. C, de novo, colocando o xizinho nele. Máxima efetividade, unidade, não. Integrador e forma normativa nem existe, é força normativa, né, galera? Então, letra C. E a gente mata a questão. Galerinha, né? Tranquilo. Lembre das palavrinhas-chave
que é aquelas questões que a gente entende que são complicadas de hermenêutica, a gente mata fácil, 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 né? Então, bora fixar isso que a gente viu aqui. Vamos dar mais um tempinho aqui, bem rapidinho a gente volta para tratar de controle de constitucionalidade.